Abraão viveu por volta de 1800 a.C. Ele nasceu em Ur, uma cidade no sul da Babilônia, mas durante a maior parte de sua vida, ele viajou como um noabe na região de atual Israel. Deixar seu país natal foi uma ordem explícita de Deus a Abraão. O Senhor disse-lhe: sai do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mandarei, e farei de ti uma grande nação. E te abençoarei e engrandecerei o teu nome, para que seja uma bênção. Abençoarei aqueles que vos abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que vos amaldiçoarem. E em vós serão benditas todas as nações. A promessa foi o início do relacionamento especial de Deus com os descendentes de Abraão. O povo de Israel, ele encontrou com um cumprimento final em Jesus Cristo, um descendente de Abraão e a bênção final para todas as nações da terra. Abraão teve que esperar muito tempo. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. Naquela época, Abraão e sua esposa não tinham filhos. E, no entanto, Deus havia prometido multiplicá-lo. Aquilo foi uma luta para Abraão. E ele até tentou resolver o problema sozinho, casando-se com uma de suas servas e tendo um filho com ela. Mas em várias ocasiões, Deus o reassegurou de sua promessa. A Bíblia nos dá uma visão íntima dos encontros de Abraão com o Senhor. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 15, do verso 1 até o 6, veja o que está escrito. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, sua recompensa será muito grande. Mas Abraão disse: ó Senhor Deus, o que me darás, porque continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. Disse Abraão: eis que não me deste descendência, e o membro da minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: este homem não será seu herdeiro, seu próprio filho será seu herdeiro. E trouxe-o para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contá-las. Então ele lhe disse: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Finalmente Abraão tinha 100 anos. Acabou de passar uma moto aqui para me atrapalhar. Vamos continuar. Finalmente Abraão tinha 100 anos. Sua esposa Sara deu-lhe um filho. O livro de Hebraico resume: e assim Abraão, tendo esperado pacientemente, alcançou a promessa. Em Hebreus capítulo 6, no verso 15. Abraão, com exemplo de fé, no Novo Testamento, Abraão é mencionado como um exemplo de fé, pai da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que iria receber como herança e saiu sem saber para onde ia. Mais tarde, em sua vida, quando seu filho Isaque nasceu, a fé de Abraão foi testada mais uma vez. Disse-lhe Deus a ele: pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali como holocausto, em uma das quais te hei de falar. Esse deve ter sido o momento mais difícil da vida de Abraão, mas sua fé em Deus era mais forte do que suas dúvidas e resistência. Pela fé, Abraão foi aprovado, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas estava no ato de oferecer seu único filho, de quem se dizia: por Isaque
será chamada a tua descendência. Ele considerou que Deus era capaz até de ressuscitar dentre os mortos, dos quais, figurativamente falando, o recebeu de volta. Então, no final, Isaac foi salvo porque Deus providenciou um cordeiro que foi oferecido no lugar do menino. Esta é uma imagem poderosa da morte expiatória de Jesus por todos os crentes, incluindo Abraão. Abraão como pai dos judeus e de todos os crentes. Abraão, junto com seu filho Isaque e o seu neto Jacó, é o ancestral do povo de Israel. Os judeus, a aliança que Deus fez com Abraão foi passada às gerações posteriores e deu aos israelitas um lugar especial entre as nações. Eles tinham orgulho de ser descendentes de Abraão. Mas Deus havia prometido que outras nações seriam abençoadas por meio de Abraão também. E isso foi cumprido pelo ministério de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo vai explicar em Efésios, capítulo 3, no verso de número 26, está escrito assim: este mistério é que os gentios, não judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e praticantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então a maioria das pessoas não é descendente de Abraão no sentido biológico, mas ele é chamado de o pai de todos nós, porque é um exemplo da fé salvadora que todos devemos seguir. Por isso, a promessa de bênção e salvação depende da fé, para que a promessa pode repousar na graça a ser garantida a todos os seus descendentes, não apenas para cumprir da lei, mas também para aquele que compartilha a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu fiz você o pai de muitas nações. Algumas lições que nós podemos tirar aqui deste vídeo é que Abraão teve que esperar muito tempo antes de finalmente ter um filho. Naquela época, ele e sua esposa eram tão velhos que era naturalmente impossível ter mais filhos. E ainda assim, Deus cumpriu sua promessa. Se tivermos que esperar que Deus cumpra suas promessas, vamos nos lembrar da história de Abraão e continuar confiando no Senhor. A fé de Abraão era perfeita. Às vezes, ele se desesperava ou fazia escolhas erradas. Por exemplo, quando ele se casou com uma serva, Agar, para ter um filho com ela. Ou quando ele disse que sua esposa era apenas sua irmã, de modo que Faraó a tomou por esposa. Mas o resumo da sua vida é: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos tomar a fé de Abraão como um exemplo inspirador. A história da vida de Abraão mostra a fidelidade de Deus. Mesmo quando Abraão estava em dúvida ou pecou, Deus permaneceu fiel às suas promessas. Ele deu um filho a Abraão e fez de Abraão uma bênção para todas as nações da terra. Eu sou o presbítero André, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Vou deixar aqui para você no primeiro link da descrição uma explicação em um vídeo sobre a ordem cronológica dos acontecimentos do fim dos tempos. É um vídeo que eu recomendo você assistir. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.